noite, irmãos, tudo bem com vocês? Agora eu tenho uma laranjinha para colocar na geladeira lá. A laranjinha é boa, né? Vamos lá, gente. Que alegria, mais uma quarta-feira. Como é bom a gente aprender mais, né? Hoje eu tive duas experiências, uma bem cedo lá na loja e uma agora, que se eu não tivesse passado por algumas coisas, né, e lido algumas coisas, acho que eu não ia saber o que ia falar. Então, para você ver que é muito importante a gente estar buscando conhecimento e também muitas vezes passando o que a gente não quer passar, para que a gente consiga ajudar alguém que está passando esse momento, né? Como é bom a gente poder fazer parte da vida de alguém, né, gente? Compartilhar um pouquinho do que aconteceu com nós, o que acontece com a gente, né? E assim a gente ajudar as pessoas. E assim vem a palavra de Deus pra gente, para nos capacitar também a direcionar as pessoas no caminho certo mesmo, na verdade, que é a palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos, te amamos, Deus, te agradecemos por essa noite maravilhosa, Deus. Foi um dia tão especial para nós, Deus, e a gente poder finalizar o dia aqui aprendendo mais da sua palavra, tendo comunhão com nossos irmãos, Pai, é maravilhoso. Em nome de Jesus, entrego aqui nosso louvor, Pai, fala com a gente, queremos aprender mais de Ti, Deus. Nós te amamos, Deus, somos tão pequenos, Deus. Queremos ser cheios, Pai, de Ti, Deus. Deixaste o céu, Senhor, vieste aqui pra salvar, morreste em meu lugar para pagar os erros meus. Tua graça inunda-me, inunda-me, Jesus, em Ti tudo vou conseguir, imerecido dom, Teu amor, Teu favor, graça me mudou e vivo estou só em Jesus. Tua graça inunda-me, oh, Tua
glorioso Deus, teu nome é sem igual, tua graça inunda-me, oh, tua graça inunda-me, Jesus, em ti tudo vou conseguir. Graça, oh, tua graça inunda-me, tua graça inunda-me, Jesus, em ti tudo vou conseguir, vou conseguir. Teu nome é glorioso Deus, teu nome é, teu nome é glorioso Deus, teu nome é sem igual, teu nome é glorioso Deus, teu nome é sobre todo nome, teu nome é glorioso Deus, teu nome é sem igual, tua graça inunda-me, oh, tua graça inunda-me, Jesus, em ti tudo vou conseguir. Graça, tua graça inunda, oh, tua graça, Jesus, em ti tudo vou conseguir. Bom dia, irmãos. A palavra está com o pastor. Amém, irmãos? Pastor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Sua alegria? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, né, irmãos? Cansados, corridos, mas estamos aqui mais uma vez para aprender mais da palavra do Senhor, porque nós entendemos que a palavra do Senhor é combustível para as nossas vidas. A palavra do Senhor é alimento para nós. A palavra do Senhor é a água para nós sedentos, né? Nós entendemos isso e por isso que nós estamos aqui mais uma vez aprendendo mais do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus propósitos, tudo que você pensar fazer, que o Senhor possa aprovar. Amém, irmãos? Estamos falando sobre a igreja, né? Dentro de todos os seus atributos, o seu nome, a sua funcionalidade,
a sua tipologia e por assim diante. Não tudo de uma vez, mas por partes, né? É um assunto pertinente, irmãos, para os nossos tempos, para a igreja do Senhor, conhecer mais a fundo todos esses aspectos que abrange a noiva de Cristo, que abrange a família de Deus. É muito pertinente nós conhecermos mais profundo sobre a igreja. Hoje a igreja tem sido algo assim que está muito superficial, né? Hoje as pessoas elas valorizam, potencializam, aplicam muito superficial o que é a igreja. Há um galpão escrito igreja, um ajuntamento de pessoas, e ali é uma igreja. E nós sabemos, estudando, que não é só isso e não é bem isso, vai muito além, né, irmãos? Desde o seu nome, da etimologia, da semântica, da essência, de muitas outras coisas, vai muito além. Nós viemos estudando, começamos a estudar isso aqui porque é muito bom para a vida nossa individual e para a nossa vida coletiva como igreja, como esse corpo. Como é importante nós irmos mais a fundo sobre todos esses aspectos que abrange a igreja, né? Na sua funcionalidade, nas suas características, na sua diversidade de esferas, na sua tipologia, que é o estudo de todos os tipos, sendo científicos ou básicos ou mais aprofundados, que enquadra a igreja de Cristo da fundação até a volta de Cristo para nos buscar. Tudo isso, irmãos. E isso tem sido muito bom, tá? Não vou passar nem por cima, porque esse meu passar por cima, ele leva... Toda vez que eu falo assim, eu só vou passar por cima para nós entender, eu fico quase o culto inteiro nesse passar por cima, porque vai aparecendo conteúdo, assunto, o Espírito Santo vai ministrando. Acho que todos aqui quase todos estavam aqui no outro culto, então eu não vou voltar, né? Só estou dando uma passadinha bem por cima mesmo do que nós estamos estudando, né, irmãos? E dentro dessas características, nós vemos Jesus usando a igreja, fazendo um comparativo de uma forma simbólica em vários aspectos. Desde lá do Velho Testamento até a aplicação do Novo Testamento, nós vemos Deus e vemos Jesus de uma forma simbólica, fazendo um paralelo, um comparativo com a igreja dele, né? A igreja dele, ele se compara com a noiva de Cristo. A igreja dele, ele se compara como um corpo. A igreja dele, ele faz uma simbologia e um comparativo, muitas vezes no literal, muitas vezes na simbologia, como uma embaixada dele aqui na terra. Nós vemos a reunião dos santos, e nós vemos também a aplicação de alguns ministérios, algumas coisas defragadas dentro da igreja, como os próprios ministérios, a liturgia, a declaração de fé, o assistencialismo e muitos outros. Nós vemos todas essas coisas dentro e nós vamos estudar todas essas coisas, irmãos, por partes, mas nós vamos estudar até a institucionalidade da igreja, né? Que era para ser bem menor e hoje é muito grande, e isso tem sido maléfico para o corpo espiritual, a institucionalização da igreja como um instituto, como uma organização e não um organismo. Por mais que esse organismo seja organizado, mas não no seu 100% de organização e não organismo, né? O nosso corpo não é uma organização de membros, é um organismo com muitas células, muitas partículas e assim por diante. Nós vamos ver isso também, até essa parte jurídica, a parte institucional, física, nós vamos ver. Mas hoje nós vamos nos atentar para um assunto só, para nós aproveitarmos bastante esse assunto, e se conseguirmos terminar hoje, então nós terminamos
na semana que vem. Mas hoje nós vamos falar de Cristo, de Deus, representando no Velho Testamento e no Novo Testamento a igreja, o povo de Deus, como a noiva de Cristo. No Velho Testamento nós vemos Deus se apresentando como o esposo, como o dono do povo de Israel. E no Novo Testamento nós vemos Jesus se apresentando como o noivo da noiva. E nós vamos trabalhar hoje em cima justamente disso, dessa questão. O que Jesus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele queria nos ensinar, comparando a igreja com um relacionamento de um homem e de uma mulher, é claro, lógico, e um relacionamento de esposo e de esposa. Porque lá no Velho Testamento, em Ezequiel, Deus revelou para o teu servo, lógico, nós sabemos que o Senhor queria falar com aqueles reis, nós sabemos, mas o Senhor se apresentando como o esposo daquele povo, o povo de Israel. O que Deus quer nos apresentar em meio a todas essas coisas para nós como igreja? Aqui eu acho que todos, quase todos são casados, vai ficar mais fácil, porque você vai conseguir fazer uma leitura muito mais ampla e muito mais fácil sobre um relacionamento, Conforme nós vamos falando sobre esse relacionamento da noiva, embora nós somos casados, conjugalmente, você com o seu cônjuge aí, e a igreja ainda não está casada com Cristo, ela é a noiva de Cristo. Esse casamento, esse sim, eu aceito, só vai acontecer no dia que Jesus vir buscar a igreja, no dia do julgamento, aí sim vai acontecer esse casamento. Nós bem sabemos que o noivado é um noivado, não é um casamento. Embora tenha sua importância, e muita importância, porque se não tivesse, Jesus não teria atribuído à igreja uma aparência, uma postura, um comportamento de noiva perante o seu noivo perante a sua noiva. Se não tivesse tanta importância, Jesus não tinha se apresentado dessa forma, já tinha logo se apresentado como esposo da igreja. E não, ele é o noivo da igreja. Primeira coisa que nós já aprendemos com isso, para depois nós entrarmos no texto, é justamente isso que eu estou falando, que nós temos que atentar, que a igreja é noiva de Cristo, ela não é esposa de Cristo. Então essa noiva ela tem que persistir, perseverar na aliança, no compromisso, na escolha que fez, para que um dia ela escute sim da parte do seu noivo. Sim, eu te aceito. Entre para o gozo de meu Pai. Nós sabemos que o noivado tem um tempo. Embora, irmãos, antigamente, a cultura de um noivado, até o processo de casamento era muito mais levado a sério do que é hoje. Se nós formos aplicar a igreja como noiva de Cristo, igual o casamento, igual o noivado que é hoje, pelo amor de Deus, embora está parecendo que seja assim. Mas Jesus usa uma menção de um noivado sério, de um casamento sério, igual era antigamente, que nós vimos desde lá do Antigo Testamento. Com compromisso, com os presentes, com o preço pago. Nós vimos vários personagens na Bíblia que trabalhavam um tempão para o seu sogro para tomar posse da esposa. Isso era sério, hoje já não é mais. É a santidade, a pureza. A pureza, eu fiz um compromisso com meu noivo, ele vai vir, a pureza, a espera, a paciência. E hoje nós vemos que o noivado, hoje, o casamento, esse relacionamento, não é assim. Hoje está todo conturbado. Hoje não se leva mais em conta se professam a mesma fé, se defendem os mesmos princípios, se a família professa a mesma fé, defende o mesmo princípio. Hoje não se defende mais isso, irmãos. Hoje
Hoje o negócio está meio assim à vontade, né? Mas não é sobre isso que o Senhor caracteriza a igreja e esse casamento. É com o casamento da antiguidade. Vamos ler Ezequiel 16, 8, 14, rapidão. Ezequiel 16, nós vamos ler do 8 ao 14. Nós vemos esse simbolismo várias vezes no Velho Testamento e também no Novo Testamento, Apocalipse. Principalmente no livro de Efésios, que Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós vemos bastante isso. Ezequiel 16, vamos ler do 8 ao 14. Nós vamos entender juntos depois, irmãos, como tem importância esse assunto, baseado no que nós falamos sobre a questão dos desigrejados, aqueles que se consideram fora do corpo igreja, por interpretar de repente de uma forma errada, eles se consideram igreja, que eles são igreja, que eles não precisam estar reunidos na comunhão, fazer parte de um corpo. Vocês vão ver que nós já falamos sobre isso, que esses textos não se aplicam, não tem como, principalmente no individual. Aí depois nós vamos ver mais claro como faz sentido a questão do casamento no individual e na coletividade. Nós vamos entender, por isso que nós vamos tratar agora esse assunto, não deixar para depois, porque já vai de encontro com o assunto que nós estamos falando sobre os desigrejados, aqueles que, por interpretar o texto errado, acham que é igreja. Eu sou igreja, eu sou templo, eu não preciso me reunir, eu não preciso ser parte de um corpo, eu não preciso viver em comunhão. Né? Então vamos lá. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com a água, limpei o sangue que a cobria, passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor couro, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para a sua orelha e uma linda coroa para a sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor, que está falando. Irmãos, isso aqui é uma menção sobre o povo de Israel. Deus falando aquele povo como se fosse uma simbologia de uma esposa e de um esposo, de uma rainha e de um rei. Reconhecendo o seu dono, o seu compromisso, a sua beleza. Só estou usando esse texto para nós vermos que esse modelo Deus já usava desde lá de trás e se intensificou, se abrilhantou muito mais com Jesus. Mas nós vamos usar o texto de Efésios 5, vamos ler do 25 e 27. Porque esse é o texto que nós já estávamos usando. Olha lá, Marido, ame as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando com a sua palavra.
E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem mancha, ou rugas, ou qualquer outro defeito. Até aí, irmãos. Até aí, vamos ler só até aí, depois nós continuamos. Irmãos, vocês entenderam já nesse texto aqui, já deixa bem claro a menção de Jesus fazendo um contratipo da igreja com um casamento. Ele falou para o esposo amar a esposa, assim como ele também amou a igreja e deu a vida pela igreja. O que nós entendemos quando nós vemos Jesus falando sobre um noivado, sobre um noivo, sobre uma noiva? Primeira coisa que vem à nossa mente é um compromisso. Um compromisso de alguém. A noiva, nós vamos sempre usar a nossa parte aqui, nós, como seres humanos aqui, para fazer um paralelo com a igreja e Cristo. Quando alguém aqui vai fazer um noivado com a pessoa, a primeira coisa que ela identifica, primeiro, ela já tem um projeto com aquela pessoa, para aquela pessoa, e ela está se aliançando em um compromisso de fidelidade em todas as esferas. Se o noivo, ele faz um compromisso de noivado, o que ele aguarda daquela noiva e o que a noiva aguarda do seu noivo? Fidelidade, pureza, lealdade, compromisso, todas as coisas. Imagina nós fazermos um compromisso com a nossa noiva, a nossa esposa, vamos se dizer assim, e ela viveu uma vida de qualquer jeito e nós vivemos uma vida de qualquer jeito, independente do esposo, do noivo ou da noiva. Cada um defende o que acha, cada um vive da forma que acha, cada um se compromete com o que acha. Como que isso vai funcionar? Quando se fala em noivado, se fala em compromisso. Lógico, algo não sacramentado, porque isso só se sacramenta no altar. Nós já vimos muitos noivados curtos e longos, duradouros, que encerraram esse processo no altar. Quando era para finalizar e sacramentar, eles foram encerrados. Um largou o outro no altar, um não apareceu, ou no meio desse trajeto, eles romperam este relacionamento. E é isso que Jesus, na sua infinita misericórdia, usou esse simbolismo da igreja com a noiva e com o noivo. No primeiro aspecto de ter um compromisso de lealdade com ele. Um compromisso de lealdade com ele. Vamos se dizer que se a igreja, se nós não entendêssemos, não vivêssemos, conforme a palavra fala, que a igreja fosse a noiva de Cristo, a igreja estava praticamente liberada para se relacionar, para se compromissar com outros deuses, com outro noivo, com outro futuro esposo. Não teria nada legalmente, nem judicialmente, que o impedisse a igreja de se relacionar com outro noivo. Por isso que Jesus já declarou a igreja como a noiva dele. Por quê? Porque ele queria lealdade, ele queria santidade, ele queria compromisso, e dentro disso, ele sabia que nós precisávamos como igreja aplicar o mesmo processo que se há em um noivado até o casamento. Primeiro, nós sabemos que o casamento, o antigo noivado, o noivo e a noiva já era prometido um ao outro, já tinham um compromisso, só que o noivo tinha que pagar pela noiva. Era o vamos dizer que era o dote, né? E eu sei porque eu paguei, né, irmãos? E não foi barato, tá? Eu tinha uma Titanzinha 99 que eu era apaixonado, porque eu já tive que vender, comprar tudo de imóveis. Não foi comprar? Hã?
Virou tudo fogão. Um dia eu sonhei acelerando o fogão. Eu gostava demais daquela moto. Mas eu gostava muito mais da minha Preciosa, né? Por isso que eu falo do Doni, irmãos, que eu não esqueço da do Doni. Eu lembro até hoje. Eu falei pro rapaz assim, ó. Ele tinha uma 88 preta e eu tinha uma 99 daquela azul, a coisa mais linda do mundo. Aí eu falei, você não quer trocar? Aí a volta, em vez de você me dar em dinheiro, nós vamos lá na Dudone e compra de móveis. A Dudone era ali onde que é, em frente à Pernambucana, né, sabe, né? Aí ele falou, vamos lá. Aí, bicho, chegou lá, nós fomos pra lá e pra cá e pegou uma pia, um armário, um negócio, rapaz, acabou com a minha moto toda em móveis, eu fiquei com a 88 e fiquei com aquela Preciosa lá. Por isso que eu não esqueço da Dudone, sempre eu falo dela. Essas coisas marcam a gente, né? Você entendeu, irmãos? Naquele tempo se pagava. Por quê? Porque era algo valioso. Quando você se separava, não é se separado, quando você era separado ou a noiva separada para um relacionamento, era algo tão precioso, não era algo esporádico igual hoje. Era algo valioso, você já começava a amar, já começava, como se diz, apreciar aquela pessoa já quando era prometido, por isso que pagava. Ninguém paga por algo que é duvidoso, algo que não tem valor, algo que não tem fundamento. Por isso que pagava, para levar a sério e mostrar que tinha valor. Hoje não se paga, mas embora é cultura, não tem problema. Hoje é melhor o negócio ser sério e santo do que pagar. Aquele tempo era cultura, mas nós temos que usar a cultura, a história, porque para ter contexto bíblico, para nós entendermos. Aquele tempo pagava. E o que Cristo fez com a igreja? O que Cristo fez com a noiva? Ele pegou ela de qualquer jeito? Ah, nós não queremos, a igreja toma. O que Cristo fez? Pagou um preço de vida pela sua noiva. Na cruz. Comprou a igreja ou não? Comprou a noiva ou não? Foi um preço de cruz, irmãos. Cristo também comprou a sua noiva. Sabe por quê? Porque aquilo ali era a menina dos olhos dele, a preciosidade. Ele pagou um preço pela igreja. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, não existiria igreja. Não existiria noiva. Então, da mesma forma que naquele tempo existia esse processo depositório, acho que chama, se eu não me engano, de você pagar, de prometer. Você prometia às vezes era até os pais que faziam isso. O pai prometia a filha, o outro pai prometia o filho. Da mesma forma se pagava o dote pela noiva. E da mesma forma, Cristo pagou um preço pela igreja. Um preço de cruz, um preço de sangue. Nós vamos ver lá, acho que é em Atos. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que foi em Atos que fala. Deixa eu ver se eu acho. Atos 20 e 28. Vê se é aí, Daiane. Olha lá. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Como pastores da igreja de Deus, que ele fez o que com a igreja? Ele comprou por meio do quê? Por meio do sangue do seu próprio filho. Deus não negligenciou nenhum aspecto quando ele comparou a igreja com a sua noiva, com o noivado. Nada, irmãos. Nada, até a compra, até o preço ele pagou. Tem quatro questões aqui daquela cultura. Era o desposório, o primeiro passo oficial do casamento, com um compromisso assumido pelo casal, né? Tinha os presentes, que eram dados às noivas, ou o dote, o pagamento. Nós vemos lá em Gênesis 24, tem um intervalo de espera até o casamento e as bodas ou banquete nupcial.
Esses são 4 pontos relevantes de um casamento naquela cultura mais antiga. E se nós formos pararmos e percebermos, dá para aplicar da mesma forma com a igreja de Cristo. O preço o noivo pagou, o presente, o compromisso, o desposório é o primeiro passo oficial, o casamento com compromisso. Ou seja, esse é quando nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós confessamos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e cremos, este é o primeiro passo que nós fazemos de compromisso com o Senhor. É o primeiro passo. Aí depois o preço Cristo pagou pela noiva, não era a noiva que pagava pelo noivo. Cristo pagou pela noiva. Aí depois tem o intervalo de espera, do processo de noivado até o processo do casamento. E é o processo que nós vivemos hoje. De 2000 anos para cá, desde o Atos, quando a igreja foi startada até a volta de Cristo, nós vivemos esse processo de espera do quê? Do noivo vir nos buscar. É a mesma coisa, irmãos. Todos os aspectos são aplicados à igreja de Cristo. É impressionante. Não tem como nós acharmos alguma coisa, falar assim, não, mas no noivado, no relacionamento tem isso, e com a igreja de Cristo não tem. Não tem como. E o principal aspecto de Cristo usar a simbologia de um noivado, de um casamento, é a fidelidade de um com o outro. Se nós somos a noiva de Cristo, se a igreja é a noiva de Cristo, depois nós vamos falar que a noiva de Cristo não se aplica no individual, só se aplica no coletivo também. Se nós somos a noiva de Cristo como igreja, nós devemos toda a fidelidade a quem? Ao noivo. Ao noivo nós devemos a fidelidade. Nós não podemos aguardar um noivo e fazer a vontade de outras coisas aqui na terra. Como? Que nós vamos aguardar um noivo, que nós somos compromissados, aliançados com o noivo que vai vir buscar a sua igreja, e temos atitudes aqui na terra que desagradam esse noivo. Como? Está entendendo o grau de responsabilidade e compromisso que a igreja tem com Cristo Jesus e as suas vontades? Engraçado que nós no físico aqui, na nossa vida aqui, nós não queremos desagradar o nosso cônjuge em nenhum aspecto, nem no namoro, nem no noivado, nem no casamento. Nós não queremos desagradar. Nós entendemos que nós temos um compromisso, que nós temos uma fidelidade a cumprir, que nós temos uma responsabilidade, e nós não aceitamos nada diferente disso. Não aceitamos. Né? Aceitamos? Não. Mas muitas vezes nós aceitamos a igreja de Cristo se relacionar de qualquer maneira com Cristo. Nós aceitamos, suportamos, praticamos um relacionamento interpessoal com o mundo, não só com o noivo. Por quê? Se é conosco, nós não aceitamos. E com Cristo, com a noiva de Cristo, nós aceitamos, não levamos em consideração, e muitas vezes é nós que fazemos isso. Que a igreja não é o espaço físico, ela é composta das pessoas. Então o que nós entendemos? Como que nós entendemos assim mais profundo, fazendo essa exegese do texto, como que nós entendemos que nós precisamos viver como igreja? Fiéis ao noivo. E só tem uma coisa, irmãos. Tem muitos noivos que não querem se casar com a noiva e o abandona. Você nem ouve falar dele. A diferença de Jesus é que ele não vai nos abandonar. Se ele não nos querer como esposo, ele vai nos comunicar. O que você acha? O que nós achamos pior? Ser deixado no altar? Haver navios
ou escutar da própria boca do noivo: eu não te conheço? Hã? Essa é a diferença. Tem muitas diferenças que se aplicam para a nossa limitação física de ser humano aqui na Terra. Porque às vezes o noivo abandona a noiva, a esposa abandona a esposa, os filhos abandonam os pais abandonam os filhos, e ninguém sabe notícia. A diferença desse noivo, que é independente se ele vai te aceitar ou não, ele vai te avisar. Ele vai te avisar. Então, nós não podemos, como igreja, qual que é o nosso intuito desse estudo? Entender profundamente, não superficialmente, qual que é o propósito da igreja e seus atributos, dentro da funcionalidade, dentro da essência, dentro da doutrina, em todos os aspectos. Esse é o nosso principal foco no estudo. E partindo desse estudo, partindo de tudo que nós já escutamos, o que nós falamos, nós entendemos que é cada vez mais sério a questão da igreja. E que nós temos responsabilidade em tudo. Que nós não podemos nem aplicar e nem aceitar que a igreja, ela vive um relacionamento que não seja com Cristo. Que ela flerte com o mundo. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Não podemos nem viver e não podemos nem aceitar, porque o principal objetivo de um noivado é o compromisso de um com o outro. O que nós não poderíamos fazer como noiva de Cristo? Pagar o preço. Nós não poderíamos. O que ele fez? Pagou o preço por nós. Você já viu um noivo dar vida pela sua noiva? Você já viu ou não? Hã? Eu nunca vi, não. Já vi dar um rim, essas coisas, porque tem dois. Se tivesse um só também não dava. Agora, dar vida eu não vi, não. E Cristo Jesus deu pela sua noiva. Cristo Jesus deu pela sua igreja, porque era o único jeito dele pagar o preço por essa igreja. Era o único jeito. O que ele quer da igreja? Fidelidade. O que ele quer da igreja? Compromisso. Com o mundo? Com o sistema? Com a tecnologia? Com a inovação? Não. Compromisso com ele mesmo, que é a verdade. E ele nos deu ferramentas para isso, irmãos. Ele nos deu ferramentas. A palavra fala em Atos ali, nós vimos. Ele pagou um preço pela igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não tem desculpa. Nós precisamos entender, aplicar, defender a santidade e a pureza da igreja. Outra coisa, irmãos. Nós não conseguimos aplicar também a questão da noiva no individual. Você está vendo como que um abismo chama outro abismo? Se você achar que você é igreja sozinho, você tem que considerar que você é a noiva de Cristo. E se você for a noiva de Cristo, ele já não pode ser o noivo de outra, senão ele vai estar se prostituindo. Parou para pensar ou não? Preste atenção. Se você individualmente fala assim, eu sou a igreja. Se você é a igreja, você automaticamente é o que? A noiva de Cristo. Só que se você é a igreja sozinho, você também é a noiva de Cristo sozinho. Você sendo a noiva de Cristo, ele já não pode ser a noiva de outra pessoa, porque ele não vai se prostituir. Por isso que Cristo se apresenta como o noivo da igreja. Por quê? Porque a igreja é no coletivo, então assim ele é o noivo de todos ao mesmo tempo, sem se prostituir. O que a palavra fala? Que Jesus vai voltar a buscar quem? A igreja, a sua noiva. Você vê em algum lugar de Jesus falando que ele era o noivo de alguém? Para os seus discípulos? Para os fariseus? Para qualquer um? Você vê nos evangelhos que cita a trajetória de Jesus, Jesus falando assim, eu sou o seu noivo? Nós não vemos.
Nós vemos Jesus se apresentar como o pastor, o bom pastor, o salvador. Aí se aplica no individual. No individual é o nosso pastor, mas não é o nosso noivo. Jesus é o noivo da igreja. No coletivo, não no individual. Era a única maneira de Jesus nos mostrar que ele poderia ter um relacionamento com a igreja de noivo sem caracterizar um adultério. Vocês param para pensar como isso é profundo, irmãos? Se Jesus vai voltar a buscar a igreja, que é a sua noiva, se nós não tivermos aliançado com a igreja, no mesmo propósito, na mesma visão, o que vai acontecer conosco? Nós não vemos Jesus falar que vai buscar ninguém individualmente. A palavra fala que Jesus vai voltar a buscar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Ele não vai buscar, não fala que ele vai buscar uma igreja individual. Embora nós sabemos que nós não vamos precisar estar reunidos igual aqui para Jesus chegar aqui e nos buscar. Não é assim. Quem já morreu? Também não. Mas é só para nós entendermos a questão do compromisso. Como isso é sério, irmãos. Quando nós achamos que nós somos igreja sozinhos, nós também corremos o risco de achar que nós somos a noiva de Cristo. Deus se apresenta como esposo de um povo. Cristo se apresenta como noivo da igreja. E a igreja é a reunião dos santos. Então ele é o noivo de muitas pessoas, não de uma pessoa individualmente, sozinho. Se Cristo vai vir buscar a igreja, assim como a palavra fala, o que acontece se nós estivermos separados da igreja? Vocês estão entendendo? Abre Efésios 5:25. Abre lá, Dani. O texto que nós já estávamos. O 27, não é o 25 não, 25 não, 27. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza. Ó, irmãos, vamos se atentar a essa parte. A beleza, sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou ruga ou qualquer outro defeito. É assim que o Senhor se aliançou com a igreja, como noivo da igreja, para encontrar a igreja. Você imagina um noivo, irmão, você imagina, você já parou para pensar, você já viu o caso assim? Você tem a noiva, aí o dia que você marca o casamento, você está esperando, ela chega lá com a roupa toda rasgada, toda suja, tudo de qualquer jeito. O que você imagina? Como que a pessoa vai ficar? Imagina, você está esperando lá os padrinhos, tudo bonito, o violino tocando, lá daqui a pouco entra aquela noiva lá, você esperando ela toda de qualquer jeito, rasgada, suja, imunda. Como que a pessoa reage? É dessa forma que Jesus diz, irmãos, ele quer encontrar na sua beleza pura, perfeita, sem mancha, rugas ou qualquer outro defeito. Mas isso era impossível para nós, irmãos. Ele só pode encontrar uma igreja assim porque a beleza da igreja reflete nele. A beleza da noiva reflete no noivo, que se fosse por nós, nós não conseguiríamos nos apresentar a Cristo como uma igreja dessa maneira, pura, perfeita, sem mancha ou rugas ou qualquer outro defeito. A beleza do noivo reflete na noiva. Agora você imagina, Cristo encontrando na igreja a sua noiva de qualquer maneira. No 26, volta o 26 lá. Olha o que fala no 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando com água, purificando com a sua palavra. Ou seja, esse texto anterior aí, ele diz assim, ó, aqui eu vou te mostrar como vocês é capazes, como vocês podem se apresentar pura, santa, imaculada, sem defeito, porque ele nos lavou com a água e purificando-a com a sua palavra, nos purifica todos os dias. Por isso que eu falo
E repito e não canso de repetir a importância de nós aprendermos a palavra, porque a palavra nos purifica. A palavra vai nos limpando, a palavra vai nos amoldando, a palavra vai tirando os carrapichos, vai tirando aquelas coisas que não agradam o Senhor, a ruga, as manchas, vai nos lavando a palavra, olha lá, com água e purificando com a sua palavra. Para nós nos apresentarmos puros ao Senhor, é só através da obediência da palavra. Não tem outra maneira. Por que veio o 26 assim? Porque o 27 nós vamos entender que por conta do 26 nós conseguimos nos apresentar daquela maneira ao Senhor. Vai no 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja. Em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Vocês estão entendendo, irmãos, que se nós aplicarmos e tomarmos posse dessa palavra, nós vamos entender que a igreja não pode ser de qualquer maneira, que é algo sério. Se ela não fosse a noiva de Cristo, poderia ser tratado de qualquer jeito. Mas como ela é a noiva de Cristo, ela não pode ser tratada de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque nós precisamos manter a noiva que Cristo escolheu e que pagou um preço por ela. É a mesma coisa de você escolher a sua noiva, deixar na casa de uma amiga, de alguém, e ela falar, e você escolheu ela daquela forma, falou o que ela precisava fazer, daqui a pouco fala, deixa eu cortar seu cabelo, deixa eu pintar seu cabelo, deixa eu colocar isso aqui no seu cabelo. Quando você chega lá, ela está totalmente diferente daquilo que você escolheu, separou e pagou um preço. Nós não podemos modificar a igreja, a noiva de Cristo, nós não podemos. Cristo pagou um preço por essa igreja aqui, ó, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós não temos o direito, por mais que seja o nosso gosto, Senhor, você escolheu uma noiva com o cabelo branco, mas eu gosto de um cabelo preto, então vou pintar o cabelo da noiva de preto. Nós não podemos, por mais que nós gostamos e achamos bonito. Porque o Senhor já disse o jeito que Ele quer encontrar a noiva dEle. E tem alguém mais capaz de separar, de comprar, de entender que algo é puro, que algo é bonito, que algo é santo? Não tem nada mais capaz do que Jesus. E se Ele escolheu a igreja dessa forma, nós precisamos manter ela dessa forma. Precisamos manter ela dessa forma. Por quê? Porque Ele vai voltar. Ele voltando, o que vai acontecer? Abre lá João 17, Daiane. Vamos ler o 17 até o 19. João 17, nós vamos ler o 17 até o 19. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Olha a fidelidade, a santificação que nós vemos nesse texto. De mantermos fiéis e não infiéis até as bodas do Cordeiro. Abre Apocalipse 19, vamos ler do 7 ao 9. Olha lá. Ó. Ficamos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. Para aí. O que a noiva fez? Ou fez nesse texto, lá apocalíptico, mas o que a noiva está fazendo, ou era para estar fazendo? Se preparando. Hã? Rapaz,
Mas até nessa nossa vida física aqui, agora tem essa moda, a pessoa vai casar, ela fica uns 4 dias, o noivo faz massagem, e não é assim? Não tem aqueles spa que fala, sei lá, que é dia da noiva, né? É o dia da noiva, fica uns 4, 5 dias, se depila, e passa não sei o quê, e pinta, e tira não sei, mas faz tudo, até nesse não físico. Não, mas a noiva de Cristo, ela quer se encontrar com o noivo de qualquer maneira. Ela não se prepara, ela não está se preparando. O dia que ele vir, ele é obrigação nos levar. Imagina, irmãos, até nessa vida medíocre que nós vimos, as pessoas valorizam até muito mais a vida física do que a vida espiritual. Você vai casar, você tem o seu dia de princesa. Agora até os padrinhos, as madrinhas entra também, né? Já viu? Você já ouvi. Tipo assim, se você separar os padrinhos, é só nesse tempo, porque o tempo que eu fui padrinho e madrinha, ninguém dava nada, você ainda tinha que dar o presente, ficava aquele suador, emprestava terno, sapato, descosturava. Agora não dá para casar mais não. Nesse jeito não, casar só no cartório, porque o seu dia ainda você paga para os padrinhos e para as madrinhas. Tem o dia junto com a noiva. 4 dias antes, spa, e é só alegria. E com a noiva de Cristo? A noiva de Cristo está de qualquer jeito. Lembra que ele fala das 10 virgens? 5 prudentes e 5 insensatas. O que ele fala? Mantenha só a botija cheia. Se prepara, tá? Porque o noivo pode chegar e cadê o azeite? Aí o que as insensatas fez? Pediu primeiro para as outras não, que elas foram atrás. Aí enquanto elas foram atrás, o noivo já passou. Imagina a igreja deixar para se preparar para o noivo o dia que ele voltar? Imagina, agora vamos nos santificar. Agora vamos abrir a palavra. Agora vamos aplicar a palavra. Agora vamos viver em comunhão. Agora vamos ser fiéis. O que vai acontecer? O noivo vai passar, irmãos. A igreja precisa entender que ela precisa se preparar. Vamos ler de novo lá, fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória. Preste atenção, irmãos, e é alegres e felizes, porque chegou a hora da festa de casamento. Essa festa aí, irmãos, não é agora não, essa festa é aquela que eu falei, nós estamos no noivado. Aquela ali é a festa do casamento. Porque de todo jeito tem a festa do casamento. Porque alguém vai participar desse casamento. Se não for todo mundo, alguém vai. Esse casamento não vai ser cancelado. O noivo vai receber a sua noiva. Seja ela muita, grande ou muito pequeno, a noiva vai chegar ao noivo. Nem que seja o remanescente fiel, mas vai acontecer. Porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Cristo. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro imaculado que foi levado para a cruz. Ele é o Cordeiro. E a noiva já se preparou. Quem que é a noiva? Quem que a Bíblia apresenta como noiva de Cristo? A igreja. E a noiva já preparou para recebê-lo. Próximo. A ela foi dado, preste atenção, irmão, isso aqui nós recebemos já tudo aqui, tá? Não vai ser dado depois. A ela foi dado. Olha o auristo grego, aplicação do tempo verbal. Não é que vai ser dado. Foi dado. Foi dado quando? No start do Atos, quando o Espírito Santo desceu, se manifestou para a igreja, foi dado para a igreja. Não é que vai ser dado, ou talvez vai ser dado. Olha o tempo verbal, foi dado para a igreja. O linho finíssimo, linho brilhante, puro para se vestir. O linho são preste atenção, o linho são as boas ações do povo de Deus. Não vai ser chegado lá nesse momento dessa festa e falar assim, agora, ó, faz isso, faz aquilo. Não, não. Já foi dado para a igreja, irmãos. Olha o tempo verbal, já foi dado no passado. Já foi liberado, já foi presenteado com o Espírito Santo, com a palavra. O linho são as boas ações do povo de Deus. Próximo. Então o anjo me disse, escreva isto. Meu Deus. Esse livro de Apocalipse, na hora que você lê, você fica até meio assim, né, irmãos? Preste atenção.
E o anjo me disse, escreva isso: felizes os que foram convidados. Olha, irmãos, olha lá, foram. Os que foram. Então nós sabemos que não é todo mundo. Os que foram. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Está vendo como que fica mais claro o propósito da igreja? Se nós entendemos que a igreja não é uma farmácia, que a igreja não é um clube social, que a igreja não é um fã-clube de Cristo, que a igreja não é uma empresa, que a igreja não é um consultório de psicologia, de psicanálise e outras coisas assim, que a igreja não é, que a igreja é a noiva de Cristo. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos buscar, nós vamos aplicar, nós vamos requerer coisas diferentes do que nós vemos na igreja fazer. Porque se não é à toa Jesus comparar a igreja com a sua noiva. Qual que era a finalidade? Será que ele estava assim, ele estava contando uma história e resolveu fazer um comparativo de uma igreja com a sua noiva? Se não tivesse um aspecto tão importante na conduta, em todas as esferas moral, disciplinares, doutrinárias da igreja, se não tivesse importância, para que Cristo ia comparar a igreja a um noivado? Para quê? E o engraçado é que nós não vemos Cristo comparar a igreja com outras coisas, no que se trata o compromisso. Ele faz um comparativo da igreja como um corpo, para nós entendermos a funcionalidade dela. E ele usa o casamento, o noivado, como uma simbologia para nós entendermos o tempo, a fidelidade, o compromisso, a pureza. Antigamente, a pessoa separava, quando ela ia aceitar o compromisso de noivado, se aquela moça não fosse pura, ela aceitava? Quero ver aceitar, irmãos. E Jesus não usa o modelo de hoje para querer casar com a igreja. O modelo de Cristo para a igreja é um modelo antigo, modelo perpétuo, de pureza. Pode falar, pastor. Igual Davi fez com... Ele planejou toda aquela armadilha. Justamente. Tão sério que era. Porque não era só uma questão de aliança física, irmãos. Era um compromisso perante Deus. Lembra quando nós lemos lá, que eu preguei aquela palavra que está lá em Malaquias? Quando o povo começou a trocar as suas esposas, as esposas da juventude, da sua mocidade, por as estrangeiras. O que Deus falou para aquele povo? Não esqueça da mulher da tua mocidade. Vocês não lembram que eu era testemunho no dia do casamento de vocês? Deus fala, você acha que é só as testemunhas, a banda, o buffet que está ali? Não, eu estou ali também. Justamente. De tão sério que era. Ele falou, eu sou testemunha. Como vocês vão ser abençoados dessa forma?
Eu estava no dia do casamento, vocês juraram que na alegria... Outra coisa, irmãos, que nós precisamos entender nesse relacionamento com o Cristo, que é na alegria, que é na tristeza, que é na pobreza, que é na riqueza, que é na enfermidade, que é na saúde, não importa, nós temos que fazer esse juramento. Independente da situação, nós dizemos sim para Ele. Porque nós falamos sim, você parou para pensar? Nós falamos sim para um ser humano que pode falhar a qualquer momento, nós falamos, não, eu juro. Que é na alegria, na tristeza, é na doença, é na alegria, é na boniteza, é na feiura, é na dureza, e arruma tanto, nós falamos isso aí. Mas nós, né, sim. Agora para Cristo, irmãos, para Cristo nós só falamos assim, eu só falo sim se eu estiver bem financeiramente. Se eu estiver enfermo, não. Se eu não estiver, sim. Se a mulher estiver bonita, eu falo sim. Se ela estiver feia, eu falo. Nós começamos a fragmentar o que é sim e o que é não. Para Cristo nós precisamos falar o que nós queremos ouvir dele. Você já imaginou que você precisa falar para o noivo o que você quer ouvir dele? Senhor, é assim, ó, eu te aceito. É na alegria, é na tristeza, é na doença, é na saúde, é na pobreza, é na riqueza. O que mais que fala no dia do casamento, que eu nem lembro? Tem mais alguma coisa? Eu nem lembro que aquele dia eu falei assim, eu aceito tudo. É por atacar. Até que a morte nos separa. Eu não lembro, porque quando eu casei com a Dani, eu falei assim, não precisa nem perguntar. Nós casamos naquele casamento comunitário, o cara já chegou atrasado, falou, todo mundo aceita todo mundo. E nós falamos, nós aceitamos. Já chegou brigando, irmão. Nós já chegamos brigando lá. Eu quase joguei ela fora do carro. Eu tinha um Fusquinha, eu abria a porta do Fusquinha e falava assim, eu não quero mais casar, que você empurrava a cabeça dela, ela voltava para dentro. E a tia dela falava assim, meu Deus, para. Gente, assim, meu Deus, irmão, nós era muito infantil. Aí nós casamos naquele casamento comunitário que casa todo mundo de uma vez. Lembra até hoje, R$30 para casar. Eu só tinha aqueles R$30, irmão. Mas eu investi. Eu não falei para você que tinha que pagar, agora que eu lembrei. Não, lógico que ela vale muito mais que isso aí. Ela vale muito mais, mas eram os R$30. Eu falei assim, eu vou investir esses R$30 nessa pessoa. Só tinha os 30. A moto eu desfrutei dos bens também depois, né? Mas eu estou falando assim, que o investimento começou nos 30, né? Casamento comunitário. Eu falei, não, vamos casar. Celo, vem investido mesmo. E eu peguei, irmãos, é o mesmo que faz ali, como que é o nome dele? O Espadinha, né? Ele já chegou atrasado. Aí chegou meio atrasado e falou assim, não vou nem enrolar, quem fala assim, sim, vai. E já meteu a caneta para cima. Aí os parentes da Dani falaram assim, vamos comer uma pizza? Eu falei, agora eu estou morto. Duro, só tinha uns 30. Acredita, irmãos? Mas nós casamos, nós fizemos o compromisso, irmãos. E no dia eu achei que era só alegria, no dia eu tive que trabalhar, bicho. Acordou cedo e a vida começou, meu Deus do céu. E nós fizemos o compromisso um com os outros. As coisas não é do jeito que nós pensamos ou imaginamos para a igreja, para a nossa vida pessoal, para o que nós quisermos sim, mas para a igreja de Cristo, não, irmãos. O casamento é algo tão sério a ponto de Jesus usar como uma simbologia. Irmãos, comparar o amor que ele teve com a igreja com o amor que o homem precisa dar para sua esposa é muito sério. É sério em fidelidade, em pureza, em compromisso. Nós não podemos, irmão, nós temos que entender assim, nós não podemos querer para a igreja de Cristo o que nós não queremos para nós. Nós não podemos. Nós não podemos aceitar para a igreja de Cristo o que nós não aceitamos para nós. Nós não podemos. Abre lá daí no Apocalipse 21, vamos ler o 2 e o 3. Bem-aventurado aqueles que são chamados a ser da bodas do Cordeiro, é o que nós lemos. Vai chegar, irmãos, a hora. Imagina, se nós entendermos que a igreja não é tudo isso que nós falamos e é uma noiva. E essa noiva precisa ser cuidada, essa noiva precisa ter compromisso. Olha lá. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai encontrar o seu noivo. Próximo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele.
os povos dele, o próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Até aí, é um compromisso, irmãos. A ponto de Apocalipse, Jesus mostrar para João a pureza e a fidelidade. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para seu esposo. Se nós entendermos a seriedade dessa cidade santa, nós vamos entender a seriedade e a pureza da igreja. Vamos entender. E se nós entendermos todos os aspectos que nós estudamos aqui, estamos estudando, nós vamos valorizar a igreja, nós vamos amar a igreja, nós vamos zelar pela igreja, pela pureza da igreja. Isso que eu estou falando não é a igreja física que eu estou falando, não, irmãos. Estou falando assim, a junção de todos os santos, que faz dessa noiva uma noiva pura e compromissada. A igreja do coletivo, nós, é o que nós fazemos para que essa igreja possa ser recebida pelo Senhor pura, santa e imaculada, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Abre 2 Coríntios 11, vamos ler só o 2 para nós encerrarmos. Nós percebemos, 2 Coríntios 11, nós percebemos hoje, irmãos, que o único tratamento que a igreja não tem hoje é ser tratada como noiva de Cristo. Ela é tratada de tudo quanto é forma, menos como noiva de Cristo. Sabe por quê? Porque se você for perguntar para pessoas que tratam, ou líderes, ou ovelhas, não importa quem seja, tem uns que trata e tem uns que aceita e que vive. Se você fosse perguntar se ele aceitava fazer aquilo na casa dele, com a noiva dele ou com a esposa dele, ele não aceitava. Ele não faria. Se você perguntasse, eu tenho uma noiva separada para você assim, sua noiva, eu posso mudar ela? Ele falava, não, você não mexe. Eu quero se for desse jeito. Eu tenho uma casa preparada para você, eu posso mudar a sua casa? Eu posso mudar a dinâmica da sua casa? Eu posso mudar? Não, isso aqui não mexe. E com a igreja de Cristo, eles fazem o que querem, o homem. Fazem o que querem. Por quê? Porque a igreja não é tratada como noiva. Se a igreja sair do papel de noiva de Cristo e for tratado com a empresa, aí pode fazer o que for. Lembra que nós já demos o exemplo das empresas que podem fazer o que for, que podem seguir a tendência, as tecnologias, os gostos. Se for tratado como empresa, pode fazer o que quer. Mas se for tratado como a noiva de Cristo, aí a conversa muda. Você vai entender que quem pagou o preço foi o noivo, que a vontade é do noivo, não nossa. Que nós temos que agradar o noivo, não nós. Que nós somos fiel ao noivo, não às pessoas. Irmão, você já entendeu que a igreja tem que ser fiel ao noivo e não às pessoas? A igreja tem que agradar o noivo e não as pessoas? Quem pagou o preço? Foi Cristo, não foi as pessoas. As pessoas têm que valorizar o noivo. Não querer tomar o lugar do noivo. O engraçado é que hoje as pessoas querem trocar o lugar do noivo, mas não querem ter pago um preço pela igreja, pela sua noiva. Querem pegar de mão beijada a noiva. Não, mas ela foi paga um preço. Pagaram um preço por ela. E não foi barato, foi de sangue. Foi de cruz. Olha lá. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. No 2. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento, somente a um homem, que é Cristo. Olha como que Paulo trata a igreja. Olha o que ele fala.
O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Ele, líder da igreja, pastor da igreja, apóstolo da igreja, defensor do evangelho. Olha o que ele fala. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Por quê? Vocês são como uma... Por que ele tinha aquele zelo? Por que ele exorta? Por que ele entrega a palavra? Por que ele corrige? Por quê? Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Então, se todos nós não tratarmos a igreja em todos os seus aspectos de funcionalidade, essência, aplicação, para nós apresentar essa igreja como uma virgem a Cristo, irmãos, nós estamos fora da casinha. E nós vamos pagar por isso, todos nós. Todos nós. Que um dia se apresentou, proferiu, porque é o seguinte, sabe quando você fez um compromisso com o noivo? O dia que ele falou assim, eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida. Esse dia você falou assim, eu te aceito, noivo. Eu te aceito. E agora, depois de aceito, nós precisamos ser fiel a esse noivo que vai vir buscar a sua igreja para o dia do casamento. Antigamente, a festa de casamento, irmãos, durava em torno de 7 dias. Pode ver que aqui na bodas lá que Jesus ele transforma água em vinho, acabou porque era muito dia de festa. 7 dias de festa, geralmente. Nós temos uma vantagem, que essa festa de casamento vai ser eterna. Não vai ser só 7 dias. Eternamente nós festejando a boda do Cordeiro. Antes era 7 dias, agora eternamente. Não vai precisar de sol para brilhar, porque Deus, com a sua própria glória, vai nos alumiar. Não vai precisar de porta, não vai precisar de nada, irmãos. A grande bodas do Cordeiro. Só que para isso, nós precisamos juntos, irmãos, manter essa noiva virgem. Nós precisamos junto manter ela pura. Está entendendo que desse aí, nesse contexto, a responsabilidade é de todos? Nós todos temos que manter essa noiva de Cristo pura, virgem, para que ela se apresente pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha ao Senhor. Para que assim nós participamos da bodas do Cordeiro. E todas essas coisas já foram entregues para nós. O linho fino, a palavra, a condução, a doutrina, o sacrifício, tudo isso já foi nos dado como ferramenta. Não adianta nós falarmos que nós não sabia, que não tinha como, que eu não entendi. Não adianta. Ô Zé, o que você ia falar que eu esqueci? Esqueceu, Zé? Então é de Deus. Quando isso... Porque assim, irmãos, porque quando Jesus ele compara a igreja, um relacionamento com o mundo, ele nem fala no quesito prostituição, porque a prostituição ela se aplica às relações sexuais, mas ele fala de adúltera. Por quê? Porque adúltera, ele fala da palavra de adulterar. O que é adulterar? É você pegar o original e tirar do original, não aplicar. Vamos supor, você compra um carro, você vai lá e troca a roda. O que você fez? Você adulterou o carro. Se você adulterar o chassi, o número, o documento, é ilegal. Mas se você trocar uma roda de um carro, não tem problema. Mas você não adulterou? Você pegou o original. Peguei essa cadeira, ela foi feita original. Tudo que foi feito tem uma matriz. Peguei essa cadeira, ela foi feita desse jeito. Se eu colocar um pé aqui, eu já adulterei ela. Você entendeu? Quando Cristo fala de um relacionamento com o mundo, ele está dizendo que a igreja está adulterando, tirando o propósito original. Quando você pega o original e descredibiliza, dilui, faz qualquer coisa, você está adulterando o original. A doutrina, a palavra, o amor, a justiça, o juízo, a comunhão, tudo isso, se nós aplicarmos, se não for da forma original, nós estamos adulterando.
adulterando o amor, adulterando a paz, adulterando a prosperidade. Que nós estamos pegando o original e aplicando de uma forma que não é o modelo original. Então a igreja não pode se relacionar com as coisas do mundo porque ela é noiva de Cristo. Fazendo isso, ela está sendo adulterada. Adulterada. Vocês entenderam, irmãos? Se coloque de pé. Vamos encerrar. Para nós entendermos como é sério as coisas de Deus. Hoje, talvez, irmãos, nós estejamos escutando e falando, tem nada a ver não, isso aí tem nada a ver não. Não é desse jeito, isso é coisa Talvez agora nós pensamos assim, mas a Bíblia já nos mostra com muita força que não é assim que funciona. Nós precisamos manter. Se fosse para nós mantermos a noiva de Cristo de qualquer maneira, Cristo não tinha falado que queria que ela se preparasse para receber ela pura, imaculada, para o dia do casamento. De qualquer jeito, eu santifico depois. Todo esse tempo que nós estamos tendo, já tem 2000 anos que Jesus veio e morreu, não sabemos quanto mais vai. Todo esse tempo, tantas coisas que já passamos, boas e ruins. Quantas coisas já ficaram marcadas para quê? Para preparar a igreja. Perseguições para preparar a igreja. Coisas boas para preparar. Tudo é para o preparo da igreja. Que nós aprendemos. Nós estamos aqui cansados, corridos, fazendo o quê? Nos preparando. Para quê? Para aplicarmos da forma correta, para o Senhor vir e encontrar nós da maneira certa, puros. Da mesma forma que nós chegamos cansados, que nós arrumamos as nossas... Nós não chegamos cansados e deixamos a casa de qualquer jeito, ficamos sem lavar roupa, usamos a roupa suja. Não, nós organizamos. Da mesma forma é com Cristo. Estamos cansados, mas nós vamos nos preparar. Para quê? Para o dia que o noivo vir buscar a sua noiva. Mesmo cansados, irmãos. Persista, persevere. Não deixe nada e ninguém roubar a palavra do seu coração. Lembre sempre, quando você ouvir falar de igreja, conduta, aplicação, você lembra da pureza de uma noiva que está separado para um noivo que o comprou e vai vir buscar. Lembra disso, pronto. Eu posso fazer isso aqui no noivado? Eu aceitaria? Não, então eu também não vou aceitar na igreja. Mesmo que eu não aceite, mas eu não concorde. Acabou. Mesmo que eu não fale, mas também eu não concorde. Cada igreja com o seu jeito. Eu vou fazer da minha forma que eu acho que a Bíblia nos aplica. Está entendendo? Só um comparativo. Faça essa alusão a esse noivado. De uma noiva pura para um noivo puro que vai vir buscar. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, pela Tua palavra. Por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Como é tão profundo nós entendermos a fundo, Pai, a sua igreja na totalidade, Pai, na funcionalidade, na essência, todos os aspectos. Mas como é bom, Pai, nós entendemos, porque assim nós valorizamos, porque assim nós aplicamos da forma correta, Pai. E vai valer a pena, porque nós queremos escutar sim, eu te aceito. Eu te aceito e nada vai nos separar. Não é até que a morte nos separa, não é assim, e nada vai poder mais nos separar. Eu te aceito quando Cristo fala assim para a igreja. E nós queremos estar incluído nessa igreja, Senhor. Continue, Pai, nos dando sabedoria e discernimento, força, Pai. Nos fortalece, Senhor. Restaura o nosso corpo físico, a fadiga. Proteja os nossos filhos, a nossa família, os nossos propósitos. Proteja a nossa nação. Obrigado por tudo, Pai. Nós te amamos e vamos continuar te amando, reverenciando, porque o Senhor é santo e soberano, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estamos encerrados. Deus abençoe sua vida.